E os seus relacionamentos? Como você se posiciona? Como aquele que aponta Cristo ou como aquele que se cala diante de situações pontuais? Bom dia! Prontos para mais um devocional? Compartilhe com um amigo as nossas devocionais diárias, chame a sua família para ouvir juntos a palavra do Senhor e curte, comenta. Você já participou de um jantar com muitos convidados, onde você tem a oportunidade de observar as mesas, os convidados, a decoração, observar pessoas e até mesmo ouvir conversas? O que geralmente você tira de proveito dessas observações? No nosso devocional de hoje eu quero falar sobre um momento semelhante a esse que eu acabei de descrever. O texto bíblico, ele encontra-se no Evangelho de Jesus segundo Lucas. Lucas, no seu capítulo 14, os versículos de 1 a 4. O texto diz assim: Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e os fariseus, perguntou-lhes: É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando, o curou e despediu. Nesse relato de cura do homem hidrópico, é um indivíduo que sofria com uma doença causada de retenção de líquidos em toda a parte do corpo ou em partes do corpo. Está apenas aqui em Lucas. Lucas, ele era um médico, ele não era judeu, e ele compreendia sobre doenças e sabia da importância desses registros para a medicina, uma cura sem medicação e intervenção médica. E justamente no sábado, dia de descanso segundo a lei judaica, Jesus foi convidado a comer na casa de um dos principais dos fariseus. Os fariseus eram pessoas que seguiam à risca todo o ritual religioso, cumpriam a lei, crendo que no cumprimento desses rituais da lei eles seriam salvos. Eles não reconheciam Jesus como Deus e nem como suficiente Salvador. Em alguns fatos narrados aqui do versículo 1 ao 6, você vai observar um convite a Jesus, uma vigilância a Jesus por parte dos fariseus, tem um enfermo, tem perguntas, cura, um questionamento confrontador e um silêncio como resposta. Cristo, o Salvador, o Criador, o dono do sábado, Filho de Deus, que cura e liberta, tira o pecado do mundo, nos versículos 3 e 5, ele questiona a hipocrisia, a religiosidade dos fariseus sobre a responsabilidade diante de Deus, no descanso no dia de sábado. Ou seja, para os religiosos, as regras, os rituais, os relatórios, eles eram maiores do que a manifestação do poder, do amor, da salvação, do altruísmo e o recomeço que Jesus nos oferece. Quando os nossos desejos e os nossos planos, os planos do nosso coração, eles estão em Jesus, nós começamos a compreender um pouco melhor esse texto como uma chamada à responsabilidade, o comprometimento com Cristo, com quem nós somos diante de Deus. Sermos sal, sermos luz, sermos cartas vivas de Cristo diante daqueles que não conhecem a Deus. Jesus, na casa de gente religiosa, era observado na minúcia e era julgado a cada movimento que fazia. Jesus, ele enxerga alguém com uma necessidade. Ele observa que nada está sendo feito por esse homem. E ele faz uma pergunta: é certo ou não é curar no dia de descanso? Sem nenhuma atitude do que estavam ali na casa, Jesus ele vai até esse homem hidrópico e cumpre o seu papel diante de Deus, assume a responsabilidade. Ele, diante de uma necessidade, e tomando, o curou e o despediu. E com o silêncio imperado na casa, ainda no versículo 5, Jesus faz outra pergunta: se o seu filho ou boi cair num poço no sábado, você o socorrerá? Convivência, comportamento e cura. Parece que na nossa correria do dia a dia, as nossas convivências, nós perdemos a sensibilidade de relacionarmos com o próximo. Perdemos a importância de conviver sem entender melhor o outro. Perdemos a capacidade de olhar além das aparências. E assim, podemos até perder a importância de convivência diária com Deus. Estamos mais preocupados em cumprir a agenda, o cronograma, bater as metas e ganharmos uma estrelinha de bom aluno. Mas a convivência de um cristão, ela deve ser intencional. As nossas ações, as nossas atitudes, sejam verbalizadas ou vistas em ações, elas precisam apontar a Cristo. Os nossos valores e éticas, eles devem colocar em evidência quem Cristo é e o que Ele faz.
As nossas amizades e o companheirismo devem imitar a Jesus. Nesse jantar, onde esse homem foi curado, haviam pessoas se relacionando, mas atitudes que pouco apontavam a Cristo, pouco agradavam a Deus. Pouco se via abençoar pessoas com palavras de vida eterna. Devemos influenciar pessoas e apontar o caminho, a verdade, a vida, mostrar Jesus. Nós precisamos nos posicionar acima da religiosidade. Se a comunidade cristã, onde você congrega, tem usos e costumes, regras, essa cultura deve obedecer, ser submissa à palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de vida, regra de fé e prática. Por isso que Jesus, o dono do sábado, mostrou as prioridades. A lei de Moisés não proibia curar no sábado, mas a tradição dos anciãos proibia o tratamento médico, a menos que houvesse risco de vida. Quando nos relacionamos com pessoas, é necessário enxergar além das aparências. Nós devemos ser mais profundos e não rasos nas convivências. Mas ainda assim, devemos vigiar nossas atitudes, o nosso comportamento diante das pessoas e diante de Deus. Nossas ações, elas devem apontar em que Jesus há uma nova oportunidade, há recomeços, inclusive para a morte, Jesus trouxe a solução. Por isso que a nossa visão, a nossa vida, elas devem glorificar a Deus. A nossa vida, ela precisa trazer cura por meio de Jesus na vida das pessoas que nos cercam. Curar as emoções, cura na memória, cura dos traumas, salvação para a alma. As nossas palavras, como o sal, precisam temperar, preservar os bons valores, provocar sede de Jesus e proclamar salvação. E os seus relacionamentos? Como você se posiciona? Como aquele que aponta Cristo ou como aquele que se cala diante de situações pontuais? Se você conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador, você não pode negligenciar tamanha salvação. Compartilhe as boas novas de Cristo. Se você não conhece a Jesus e tem o desejo de ser enxergado, ser curado, ser transformado pelo amor de Jesus, eu te encorajo a falar com Deus. Peça o que lhe dê oportunidade, recomeços, vida e cura, para que você e a sua família experimente recomeços em Cristo Jesus. Deus abençoe você e a sua família e até amanhã para mais um Café com Deus.